Olá, alunos! Eu sou Ana Luísa Fidelis, estudante do curso de farmácia da UFMG, no turno noturno. Hoje eu vim dar uma aula breve sobre as interações intermoleculares. Fazendo uma breve introdução, as interações intermoleculares são forças de atração responsáveis por manter as interações entre as moléculas. Tenho aqui uma imagem que representa moléculas de HCl, ácido clorídrico, unidas por interações intermoleculares. As interações intermoleculares influenciam diretamente em algumas propriedades físicas, como, por exemplo, o ponto de ebulição, o ponto de fusão e solubilidade, dentre outras características. Principalmente em estados físicos que requerem um menor nível energético, como é o exemplo do estado sólido, as forças intermoleculares são fundamentais. Basicamente, podemos classificar as interações intermoleculares em três tipos. As forças de dispersão de London, que são interações com intensidade fraca, as interações de polo-dipolo, que são interações com intensidade média, e as interações do tipo ligação de hidrogênio, que são interações intermoleculares de intensidade alta. As forças de dispersão de London levam esse nome em homenagem ao cientista Fritz London. Ele descobriu um método eficiente para explicar as ligações que ocorrem na molécula de hidrogênio. As forças de dispersão de London, elas ocorrem principalmente nas moléculas apolares. Posteriormente, nós vamos discutir melhor isso. As forças de dispersão de London é o tipo de interação mais fraco em comparação com os outros tipos. Também é conhecida por dipolo instantâneo e dipolo induzido, ou interações de Van der Waals. Considerando que toda molécula possui uma nuvem eletrônica em contínuo movimento, durante uma pequena fração de segundo, a molécula polar pode adquirir uma conformação polar, formando um dipolo, onde as cargas positivas e negativas ficam nas extremidades das moléculas, por uma pequena fração de segundos. Esse dipolo que foi criado por uma pequena fração de segundos vai atrair os elétrons da molécula vizinha, induzindo a molécula vizinha a também se transformar em um dipolo. Por isso que esse tipo de interação leva esse nome, porque um dipolo, que é produzido momentaneamente, de maneira instantânea, induz a molécula vizinha a também se transformar em um dipolo. A gente tem uma imagem que exemplifica isso. A gente tem duas moléculas apolares, onde uma adquire uma conformação dipolar por um instante, fazendo com que a molécula vizinha seja induzida a também se transformar em um dipolo. Na realidade, as interações intermoleculares do tipo forças de dispersão de London ocorrem em todas as moléculas, sejam elas apolares ou polares. Isso porque a gente tem essa imagem de um átomo que nos faz lembrar que as cargas estão em constante movimento. A diferença é que nas moléculas polares, as forças de dispersão de London não será a força resultante. A gente vai ter outros tipos de interação que vão sobressair, ok? Dando sequência, vamos falar um pouco sobre as interações de polo-dipolo.
Essa interação é característica em moléculas que são polares. O que isso quer dizer? Que a gente vai ter a presença de uma diferença de eletronegatividade. Então, a molécula estará dividida em um polo positivo e um polo negativo, por isso que é considerada uma molécula polar. Dessa forma, a extremidade negativa interage com a extremidade positiva da molécula vizinha, criando assim uma rede de interações, como a gente pode ver nessa imagem. Uma rede de interações de moléculas interagindo entre si. Esse tipo de interação também é chamado por interação de polo permanente ou interação dipolar. As interações do tipo ligação de hidrogênio, elas ocorrem tipicamente quando a gente tem átomos de flúor, nitrogênio ou oxigênio ligados a um átomo de hidrogênio. Como a gente sabe, os átomos flúor, nitrogênio e oxigênio são extremamente eletronegativos e apresentam um raio atômico pequeno. Isso vai fazer com que eles tenham uma grande eletroafinidade. E quando eles estão ligados a um átomo de hidrogênio, o hidrogênio vai ficar extremamente deficiente em elétrons, porque ele vai estar ligado a átomos extremamente eletronegativos. Então, vai ser criado um polo positivo muito intenso. Estando o hidrogênio deficiente em elétrons, a gente cria uma área eletrodeficiente, o hidrogênio irá interagir com o par de elétrons não ligantes da molécula vizinha, fazendo com que haja uma interação forte entre o hidrogênio e essa molécula vizinha. Isso porque, para obedecer à regra do octeto, o hidrogênio tende a interagir para diminuir o seu nível energético. Então, criam-se interações intensas e, por isso, é difícil conseguir separar. Bom, trazendo para a nossa realidade, em outras palavras, eu trouxe um exemplo prático que acontece no nosso dia a dia. Eu tenho aqui duas moléculas, a sacarose, que é o nosso açúcar, que todo mundo tem em casa, e a água. A sacarose apresenta essa fórmula molecular, C12H22O11. Possui um ponto de fusão de 186 graus centígrados. Já a água é uma molécula pequena, se comparado com a sacarose. Só possui 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, e possui o ponto de ebulição de 100 graus centígrados. O que eu quero dizer com isso? Na sacarose, o tipo de interação intermolecular que a gente vai observar vai ser interações do tipo de polo-dipolo. E na água, a gente vai ter, classicamente, uma interação do tipo ligação de hidrogênio. Quando a gente faz uma calda de açúcar em casa, por mais que a sacarose tenha um ponto de fusão bem maior do que o da água, o ponto de fusão da água é a partir de 0 graus, como a gente sabe. Mas se a gente tiver um exemplo em casa onde a gente coloca açúcar na panela e acende o fogo e água, a gente vai perceber que o açúcar se funde muito mais rápido, numa velocidade muito maior do que a água entra em ebulição. Mesmo que o ponto de ebulição da água seja uma temperatura menor, consideravelmente menor. Isso porque as interações intermoleculares que estão presentes na água são interações mais intensas do que as presentes na sacarose. Então, isso
é que vai dificultar que a água entre em ebulição. É necessário fornecer muito mais energia para romper, para diminuir as interações intermoleculares da água em relação à sacarose. Como eu disse no início da aula, as interações intermoleculares estão diretamente relacionadas com os estados físicos da matéria. É sabido que, quando a gente tem uma mudança de estado físico, é porque houve um aumento ou uma diminuição da intensidade das interações intermoleculares. Quanto mais forte for o tipo de interação intermolecular, mais difícil será para afastar essas moléculas, assim como foi citado no exemplo do açúcar e da água. Ainda que na substância presente uma temperatura maior, uma temperatura de mudança de estado físico maior, se a intensidade da interação intermolecular for maior, o gasto energético vai ser maior. Bom, as discussões são diversas sobre as mudanças de estado físico e as interações intermoleculares. Como eu já disse, está totalmente relacionado. Porém, para a aula não ficar muito extensa e cansativa, eu vou focar no ponto de ebulição. São dois fatores que influenciam o ponto de ebulição das substâncias: o tamanho da molécula e o tipo de força intermolecular. Quanto maior for o tamanho da molécula, maior será a superfície de contato e, portanto, maior a área para atuação das interações intermoleculares. Ou seja, se eu tenho uma molécula maior, eu tenho áreas, eu tenho sítios para que hajam interações intermoleculares. Então, quanto maior forem os meus sítios disponíveis para interação, mais difícil vai ser para eu conseguir romper essas interações. Então, com isso, a mudança de estado físico vai ser dificultada quando a superfície de contato for maior. E, de maneira análoga, quanto mais forte for a interação intermolecular, maior vai ser o gasto energético para conseguir fazer com que aquela substância mude de estado físico, porque as suas moléculas estão interagindo de maneira intensa. Eu fiz aqui um esquema onde está em ordem decrescente de intensidade e indicando o sentido do ponto da temperatura de ebulição. Ou seja, se eu tiver uma molécula que as interações intermoleculares são do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido, se comparado com uma molécula que realiza interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio, eu terei uma maior temperatura de ebulição da molécula que apresenta interações do tipo ligação de hidrogênio. Fazendo um exercício para assimilarmos o conteúdo, álcool etílico e éter dimetílico têm a mesma fórmula molecular, e seus momentos dipolares são semelhantes. Entretanto, seus pontos de ebulição são bastante diferentes. Com base nas interações intermoleculares existentes, explique as diferenças entre os pontos de fusão e de ebulição dessas substâncias. Bom, aqui o exercício fala sobre o ponto de fusão, mas como foi combinado, eu vou focar só no ponto de ebulição, para não ficar uma aula muito extensa. Se a gente parar para analisar, as fórmulas moleculares, tanto do álcool etílico quanto do éter dimetílico, são iguais. E ambas apresentarão uma estrutura linear. Então, nesse caso, a força resultante não vai ser superfície de contato, e sim as interações intermoleculares. Vejamos, no éter dimetílico, a gente tem um átomo de oxigênio
fazendo com que haja um momento dipolar. Porém, no álcool etílico, a gente percebe um átomo de hidrogênio ligado a um átomo de oxigênio, fazendo com que seja característico de interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio. E é isso que justifica essa diferença no ponto de ebulição, como foi discutido. Essa ligação entre hidrogênio e oxigênio vai deixar o hidrogênio um polo positivo intenso, porque vai ficar deficiente em elétrons, e vai interagir com os pares de elétrons não ligantes do oxigênio da molécula vizinha, criando uma rede intensa de interações. Essa é a justificativa. Por hoje é isso. Aqui nesse slide eu apresento as referências que foram utilizadas para a criação do conteúdo da aula. Eu agradeço pela atenção.